Será mesmo que Yeshua, Jesus, liberou todos os animais para ser alimento? Bom, hoje eu vou explicar para vocês o texto de Atos capítulo 10, que é a famigerada, né, muito conhecida história do sonho, da visão que Pedro, Kefa em hebraico, Kefa, conhecido como Pedro, ele teve. Yeshua revela uma visão para ele e ele ali recebe aquela visão, depois ele entende o porquê da visão. Mas Pedro, naquele período, não só Pedro, mas muitos judeus, eles não gostavam muito de estar perto dos gentios. Mesmo que os gentios quisessem aprender das coisas do Eterno, eles não gostavam muito. Não eram todos, tá? Não eram todos, não. Porque Paulo era judeu e conversava com os gentios e ensinava os gentios, né? Não eram todos que tinham esse tipo de pensamento. Mas Pedro tinha. Pedro tinha preconceito. Até que o Eterno, através de Yeshua, lhe dá uma visão de animais ali, uma lona gigante, digamos assim, a qual ele vê muitos animais impuros. E impuros, que o Eterno manda lá em Levítico capítulo 11, não comer, não se alimentar. Existem animais que não foram feitos para ser alimento, irmãos. E isso, até cientificamente, já é dito já por muitos cientistas. Tem animais que a sua estrutura não foi feita para ser alimento. E muitos desses animais estavam ali, naquela visão. E Yeshua fala, mata e come. Aí o que Pedro fala, lá no texto? Não, Senhor, por que eu faria isso? Por que eu faria tal coisa com os mandamentos da Torá? Aí Yeshua fala, então não torne impuro o que eu tornei puro. As pessoas começam a não entender muito bem ali, ou interpretam de uma forma que Yeshua está liberando os animais impuros, porque o tempo da lei, aquela coisa toda, tempo da lei, tempo da graça. Mas isso não é verdade. O texto nos mostra já, o próprio texto bíblico de Atos 10 já nos mostra o que aconteceu. Então o contexto é esse. Pedro tem essa visão porque o Yeshua estava ensinando a ele que ele não deveria ter preconceito com os gentios que queriam se achegar ao Eterno, queriam se achegar a Israel e a sua cultura. Porque a cultura dos gentios daquele período era uma cultura de adoração a deuses. Mas eles escolheram, muitos deles escolheram viver agora as coisas do Eterno de Israel. Então eles paravam com a sua cultura e tinham que ter uma cultura básica para eles. Qual? Judaica. Então o que aconteceu foi justamente o que aconteceu com Cornélio. Depois vem Cornélio, aí Pedro entende. Quando Cornélio chega até ele, aí ele entende. Ah, entendi. Então Yeshua, aqueles das nações que são impuros no sentido que eles comiam esses alimentos, faziam tudo, adoravam seus deuses, os alimentos eram consagrados aos seus deuses, tudo era para os deuses, Agora eu entendi, Pedro, digamos assim, ele entendeu que se aquele gentio quer se converter ao Eterno de Israel, eu não posso impedir, eu tenho que instruir. Então, a partir dali, Pedro entendeu. E compreendeu também o chamado de Paulo de levar às nações o evangelho da Yeshua e a Torá do Eterno, os mandamentos do Eterno, adaptando de acordo com a sociedade ali sendo ensinada, sendo instruída pelos apóstolos. Então, basicamente, é isso, irmãos. Não tem essa de que não acabou, a lei veio, destruiu a lei dos judeus, então já não tem mais não, porque está tudo liberado. Irmãos, nós não temos texto que fala sobre isso. Agora, isolar o versículo para criar essa doutrina também é desonesto. Eu falo isso porque eu acreditava nisso, mas é desonesto. Nós não podemos fazer isso. Compreende? Por quê? Porque o texto é que nos mostra o contexto, para a gente entender realmente o que está ali. Então, nós temos que pegar os versículos, tem que ler o capítulo todo para compreender melhor. E o capítulo posterior para entender mais ainda o capítulo anterior. Compreende? Então, o que aconteceu com Pedro foi isso. Yeshua tirou o preconceito dele para com os gentios para mostrar que a mensagem de libertação, a mensagem de salvação, a mensagem de instrução divina, que é a Torá do Eterno, pode ser levada para os gentios. E eles se tornam co-herdeiros, como Paulo fala lá em Efésios capítulo 2, do verso 15 ao 22 e capítulo 3, versos 5 e 6. Co-herdeiros, co-participantes, co-herdeiros, tá junto, co-herdeiros, entendeu? Tá junto. Compreende? Então assim, essa mensagem que eu
estou dando para vocês aqui neste vídeo. Espero que esse pequeno estudo seja um estudo esclarecedor para vocês. Pesquisem, busquem, compreendem? Busquem, e que o Eterno continue mostrando para os irmãos mais e mais coisas profundas da sua Torá, dos seus mandamentos, da sua palavra sagrada, da sua Bíblia sagrada. Tá bom? Um forte abraço. Peço você para se inscrever, compartilhar, curtir, comentar. Muito importante para a gente. Tá bom? Então um forte abraço. Shalom, shalom.